Olá, o canal O que rola na Geronto está aqui para uma nova gravação importantíssima em que nós vamos discutir um assunto fundamental na vida de todo mundo e principalmente das pessoas idosas. Nós vamos discutir mais é menos. A importância da desprescrição. Opa! Um nome engraçado, né? É difícil, desprescrição. Deixar de prescrever ou diminuir a prescrição, tá certo? Isso é uma coisa importantíssima, ainda mais na população idosa, que um dos problemas da população idosa é a polifarmácia, quer dizer, a quantidade imensa de medicamentos que uma pessoa idosa, em geral, recebe, toma. Não só em número, quanto em doses, às vezes 2, 3 vezes por dia, e vai por aí. E nós trouxemos uma pessoa competentíssima para falar sobre isso, que é um médico geriatra, o médico geriatra aqui, Leonardo Lopes, e que ele é médico assistente da. Oi, gente, peraí, vocês me desculpem, mas eu tenho de abrir aqui. Desculpa, Léo. Eu- Até parece que eu não te conheço há muitos anos. Mas, enfim, o Leonardo, ele é médico assistente da Divisão de Clínica Médica do HU, o Hospital Universitário da USP. Ele é doutor em ciências, então ele tem doutorado e ele coordena o curso de pós-graduação em geriatria da FIA, Educação Médica. Depois o Leonardo até nos conta um pouquinho o que é a FIA, tá certo? Então, o Leonardo é uma pessoa que sabe prescrever e entende de prescrição, e entende de que medicamento é necessário ou não é necessário. Então, vamos contar com a presença do Leonardo Lopes para nos falar desse assunto importantíssimo que é a desprescrição. E vejam, eu queria só fazer uma pequena introdução, depois eu vou dar a palavra para o Leonardo, para a gente lembrar que neste universo em que se toma muito medicamento, e tem pessoas que eu já vi, eu mesmo, já tive uma pessoa que tomava 18 medicamentos, é lógico que isso é uma exceção, 18, imagina que é 18, né? Imagine tomar 3 medicamentos, né? E agora 18. Então, a quantidade de medicamentos é uma coisa incrível, e à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão adquirindo condições crônicas, e cada condição crônica tem o seu tratamento. E as pessoas têm de organizar muito bem como é que é isto, e muitas vezes o que a gente vê que o medicamento tem o seu efeito bom e o seu efeito colateral, que o que a gente chama de efeito colateral é um efeito ruim, né? Então, o balanço entre o que é bom e o efeito ruim é que nos faz prescrever ou não. E isto tem de ter uma arte. O profissional que segue a pessoa idosa com muitos medicamentos tem que ter uma arte para saber quando que realmente vai ser necessário esse remédio ou não. E é esta grande discussão que nós trazemos hoje aqui, que é a importância da desprescrição. Quer dizer, muitas vezes, ter menos remédios é melhor do que ter mais. Mais, não é? O mais pode ser ruim. E nós vamos trazer aqui o Leonardo Lopes. Leonardo, eu vou te dar um minuto aí para você também se apresentar, e falar alguma coisa também do que eu não falei do seu currículo, e depois eu faço a primeira pergunta. Leonardo. Tá ótimo, Sérgio. Obrigado aí pelo convite de vocês. É uma honra, né? Uma satisfação poder estar aqui no canal. O canal eu acompanho,
E é engraçado que quando o Ieda me fez o convite pessoalmente, depois eu conversei com Marília, eu cheguei a falar com alguns alunos meus lá da pós-graduação, né, onde eu atuo, na AFIA, Educação Médica, e é uma pós-graduação em geriatria, nós estamos hoje em 14 cidades do Brasil, viu, Sérgio? E a primeira turma que eu falei foi uma turma mineira, foi a turma de Montes Claros. Por coincidência, eu estava em Montes Claros e aí falei com eles lá. E achei interessante porque vários conheciam o canal, né? Vários alunos conheciam o canal. Falaram, eu sei, eu conheço, eu de vez em quando vejo. E realmente os conteúdos do canal são muito didáticos, eles atendem a vários públicos, né? Então, o aluno que é interessado, ele vai procurando na internet as coisas e ele uma hora esbarra no canal de vocês aí. Então, eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar várias pessoas com diferentes interesses, diferentes formações, né? E todos querem saber quando é que vai ter o lançamento da conversa, que eles querem assistir. Então, você vê que é muito interessante isso aí, né? Então, assim, eu tenho hoje uma atividade muito focada, além do consultório. Lá no Hospital Universitário nós temos 2 ambulatórios. Um ambulatório de idoso frágil, né? Um ambulatório, uma corte de pacientes idosos fragilizados com 80 anos ou mais, onde esse cenário da polifarmácia e do uso abusivo de medicamentos, da necessidade da desprescrição é bastante presente, né? E atuando também nessa questão da pós, né, da pós-graduação, a gente também está sempre ali ensinando isso aos alunos, quer seja na teoria, quer seja na prática. Então eu me sinto muito honrado realmente de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, que é um assunto do dia a dia de quem pratica a medicina geriátrica, né? Ô, Leonardo, a honra é nossa. A honra é do canal que rola na Geronto para discutir esse tema. Então, só repetindo, menos é mais, entendendo a desprescrição. Eu quero então te fazer a primeira pergunta e assim que eu fizer, eu te passo a bola e você continua. Leonardo, o que que significa desprescrição? Qual a finalidade dela e qual o objetivo da desprescrição? Então, Sérgio, esse termo aí, desprescrição, a gente está acostumado com o termo prescrição, né? Prescrição médica, né? O médico faz uma receita com algum medicamento, né? Aí pode causar uma certa confusão, né? Quer dizer, quando é que o médico vai desprescrever, quer dizer, vai desfazer uma coisa que é para ele fazer, né? Isso aí, por que será, né? De onde vem isso, né? Então, eu já explico, mas de qualquer maneira seria o quê? Um processo, né, que é um processo planejado, é um processo supervisionado, né, não é uma coisa feita de uma forma aleatória, né, de preferência feito pelo profissional, mas acompanhado pela família, acompanhado pelo paciente, muitas vezes é até motivado pelo próprio paciente ou pela própria família. O paciente nos procura. Um dos grandes motivos de procura do geriatra é esse. O paciente fala, olha, tem alguma coisa errada comigo aqui, eu estou tomando muito medicamento, então eu vim aqui para isso. Daí eu costumo falar para os alunos o seguinte, se o paciente chegou na consulta e ele começou desse jeito, você procura direcionar o seu atendimento para ver se ele não tem razão, né? Porque senão você pode fazer uma consulta muito boa, tecnicamente, mas não atender o paciente naquilo que o está mais incomodando, não é isso? Que é essa percepção de que ele está tomando muita medicação, né? Então, nós vamos planejar, né, uma estratégia ou para tentar tirar medicamentos que não sejam assim tão necessários, ou pelo menos para reduzir a dose desses medicamentos, ou eventualmente substituir. Né? Às vezes, você só de substituir um remédio que é mais perigoso, é mais arriscado, por um mais seguro, você já está dando uma contribuição também, né, para o nosso paciente. Então, assim, em termos gerais, assim, no início de conversa seria isso. Eu acho que o aprofundamento aí é uma reflexão de que a terapêutica medicamentosa, a gente quando fala de desprescrição pensa muito em remédio, né? Prescrição de remédio, mas também tem a desprescrição de outras coisas que não sejam remédio, né? Por exemplo, imagina, por exemplo, um paciente que esteja fazendo terapias, né, múltiplas, né, numa equipe multiprofissional, em que a semana dele está toda tomada por múltiplas terapias, né? E ele não tem um espaço na semana para fazer nada, porque ele vai de um profissional para o outro, a vida dele é só comparecer em clínicas, em consultas, em avaliações.
e ele precisa ser desprescrito. Às vezes a gente também precisa ver qual daquelas recomendações que, de repente, não são tão prioritárias. Não é que não sejam importantes, mas elas não são prioritárias, né? Mas na maioria das vezes é com relação a medicamento, né? De uma racionalização, né, do uso do fármaco, né? Quer dizer, existe uma racionalização para o uso do medicamento, tem uma razão, né? O ideal é que a gente, periodicamente, numa consulta médica, procure fazer isso, né? Principalmente naqueles pacientes que já têm, né, isso que você comentou, que é a polifarmácia, né? Um conceito assim que a gente usa é aquele paciente que toma 5 medicamentos ou mais, né? A gente sabe que isso é extremamente comum, né, na população idosa, e nós temos um dado brasileiro do SUS aqui no Brasil que é muito alarmante, que diz o seguinte, que quando o idoso ele é prescrito com 5 fármacos ou mais, a chance de ele aderir ao tratamento, quer dizer, de ele seguir exatamente aquilo que está na receita médica, tende a zero, né? Então eu digo para os alunos o seguinte, ó, você está atendendo o paciente do SUS, né? Então, você pense bem quando for prescrever o sexto, né? Porque você sabe que você está estatisticamente, né, jogando o seu paciente para uma situação de má adesão. Então aí já tem um primeiro ponto, né? Por que o menos é mais? Porque você, naquela vontade de dar muito remédio para o paciente, você às vezes se engana achando que ele toma, né? Só que ele não toma, né? Ele não toma. Só que ele não toma, mas ele não toma, como assim ele não toma, né? Ele esquece um dos medicamentos? Ou será que ele esquece todos, né? Será que ele esquece sempre do mesmo jeito? É todo dia que ele toma errado? Provavelmente não, né? Então a gente corre um risco de, na verdade, estar fazendo uma terapêutica que nenhum dos medicamentos que a gente prescreve de fato está fazendo o efeito clínico que deveria fazer, porque o paciente adere de uma maneira irregular, né? Então esse é um aspecto já, né, independentemente do remédio estar fazendo mal ou tal, é que quando é muita medicação, há uma tendência ao paciente não aderir, né? O outro ponto, né, Sérgio, é a questão do impacto na qualidade de vida do paciente, né? A gente sabe que é muito raro você ver uma pessoa que tenha prazer em tomar muita medicação, né? Até existe, mas é raro, né? Em geral, a pessoa se lamenta disso, né? Ela tem efeitos colaterais, ela se deprime com ter que tomar aquele monte de medicamentos, ela tem um gasto financeiro, às vezes, enorme com esse tipo de coisa, né? Então, a situação é que muitas vezes você, ao dizer para o paciente, olha, eu vou liberar o senhor de tomar um remédio, nossa, isso provoca uma felicidade no paciente que reforça o vínculo dele com quer dizer, o vínculo com o profissional, né? Porque ele diz o seguinte, pô, finalmente alguma pessoa que conseguiu entender a minha língua, né? Conseguiram me entender, né? Não só me escutar, mas me entender. Então, eu vejo que isso realmente tem um impacto na qualidade de vida muito grande, né? Uma coisa que eu ensino realmente muito para os alunos é que essa questão, até enfatizando de novo, é que o excesso de medicamento, como ele provoca interações medicamentosas, ele acaba reduzindo o efeito clínico de cada uma das medicações, né? Esses remédios, a maioria deles vão lá para o fígado, né? E aí começa uma espécie de uma guerra, né? uma batalha para ver quem é que vai ser metabolizado primeiro ou por último, enfim. E aí a pessoa, às vezes, está tomando uma medicação, por exemplo, um remédio que é típico de dar isso, antidepressivo, né? A pessoa que toma antidepressivo e tem, junto com o antidepressivo, outros medicamentos, muito medicamento, normalmente o efeito clínico do antidepressivo fica muito prejudicado. Aí o que os profissionais desavisados às vezes fazem? Aumenta a dose do antidepressivo ou começa a trocar, aí troca por um, troca por outro, troca por outro. Aí o paciente vem para você e fala, olha, doutor, nenhum antidepressivo faz efeito em mim. Eu já tomei todos, eu conheço todos, nenhum faz efeito. Aí você fica, por que será, né, que acontece isso, né? E às vezes uma das razões pode ser a interação medicamentosa, né? Agora, tem um outro ponto aí que você usou um termo muito importante, que é a finalidade, né? Qual é a finalidade disso aí, né? Tem um outro ponto, um aspecto que as pessoas às vezes esquecem, é que essa questão do excesso de medicamento está associado ao aumento da chance do idoso morrer, né? Quer dizer, o excesso de medicamento, ele leva a eventos graves, né? Ele aumenta a chance do idoso ter uma queda, ele aumenta a chance do idoso ser hospitalizado, né? Ele aumenta a chance de, em sendo hospitalizado, de ele morrer na internação.
Você sabe que eu até fiz uma conta aqui para vocês. Eu estava dando uma olhada, né? O número de internações hospitalares que tem de idosos no Brasil por ano, né? E qual que é a estatística que sai disso? Porque realmente é assustadora, né? A estatística dá o seguinte: 43 idosos morrem no Brasil por dia por causa de efeito, por causa de uma internação hospitalar motivada pelo uso de remédio, né? Então, você pensar isso aí, multiplicar isso, né? Se é por dia, multiplica pelos dias do ano, você vai ver o volume de casos, né? Todos os dias está acontecendo isso aos nossos olhos, né? O outro ponto que eu acho que é legal a gente lembrar, né, é que é muito comum que o paciente idoso venha procurar o médico porque ele está com sintomas que são provocados não por doença, mas são provocados por uso de remédio, né? Então, ele acha que ele tem uma doença, né? Mas aquilo que ele está sentindo não é provocado por uma doença, é por conta de excesso de remédio, medicamento inapropriado, né? Então, o tratamento daquele idoso, ao se identificar essa situação, está justamente em retirar o medicamento e não dar um medicamento, né? Isso às vezes surpreende o paciente ou a família, porque eles têm uma expectativa de que ali vai ser dado um remédio a mais, mas na verdade a gente explica que tem que ser retirado a medicação, né? Então, Leonardo, isso sim, realmente que você está falando é muito interessante, não é? Porque, na verdade, a desprescrição não é só única e exclusivamente porque o indivíduo está tomando, não consegue tomar, está muito caro. Aliás, esse aspecto que você levantou é muito legal. Quer dizer, tem algumas coisas que a gente tem de fazer até para melhorar a vida da pessoa, a vida pessoal, a vida financeira dessa pessoa. Você tem toda a razão. Muito legal, muito bom. E essa sua outra coisa de dizer tanto da polifarmácia quanto dos remédios que são inapropriados para serem prescritos para as pessoas idosas, muito importante das pessoas entenderem e os prescritores têm de saber, tá certo? Muito bom isso, gostei. Desculpa, te interrompi. não, não, o outro ponto que eu ia te falar, que eu vejo muito também acontecer hoje na medicina, é que você sabe que existe muitas recomendações, né, médicas para tratamento de certas doenças que, de certa maneira, padronizam os tratamentos, né? Então, para uma doença tal, existe uma recomendação geral de se usar tal e tal e tal medicamento. Então, o que a gente, às vezes, a gente vê? Que o paciente idoso ele vai passar num atendimento e ele, mesmo que ele não tenha assim uma queixa, um sintoma muito importante, ele muitas vezes recebe um medicamento só porque ele tem um determinado diagnóstico, né? E aí aquele acúmulo de fármacos, né, vai acontecendo e você vai perguntar para esse paciente o seguinte: olha, por que o senhor está tomando esta medicação e aquela medicação? E frequentemente ele não tem a menor ideia, né, do porquê que ele está utilizando aqueles remédios, né? Isso é muito ruim, inclusive para o próprio paciente. Quer dizer, é muito ruim você todo dia tomar um medicamento que você não tem a menor ideia do que aquilo está te trazendo de benefício, ou de prevenção, ou de auxílio. Quer dizer, é uma coisa realmente. Isso não é racional, né? Isso não é racional. Por isso que a gente diz, é uma racionalização do tratamento, né? Racional é eu tomar medicamentos que eu entendo claramente o porquê que eu preciso de cada um deles, né? Ô, Léo, Oi. você tá falando coisas que são bem importantes, então eu queria reforçar algumas coisas, que você me ajudasse a reforçar algumas coisas, porque as pessoas que estão nos escutando. Então, por exemplo, Uhum. uma coisa que você falou que é bem importante, assim, a questão da polifarmácia, né, que é o uso de, pelo menos padronizado, como o uso de 5 ou mais medicamentos diferentes. Mas quando a gente fala medicamentos, às vezes as pessoas associam isso somente àqueles que são prescritos com uma receita médica, etc. E Sim, esquecem dos variados usos que hoje em dia se faz de diferentes outras substâncias, sim. vitaminas, suplementos diferentes, etc. E as pessoas acham que isso é inócuo, né? Que não vai fazer mal Isso. nenhum. Tem a época do ginkgo biloba, você deve ter pego isso, que se Claro. distribuía nos congressos, etc. E as pessoas acham que isso não é medicamento. Se você pergunta para ela, ela é capaz de te responder ou te levar as prescrições,
mas ela não conta sobre as outras coisas que ela toma e que a gente também tem que entender e tem que saber, porque essas coisas dentro do organismo acabam se associando, né? Só para lembrar um pouquinho Sim, isso. A outra coisa é que, assim, a gente fala, ele está seguindo a prescrição médica. A gente tem uma realidade aqui, talvez nem tanto no SUS, mas muito nos convênios. A gente tem metade da população idosa que usa medicina de saúde suplementar, que quando uhum, ele vai, ele marca o médico, né? Então, eu estou com dor nas costas, eu marco ortopedista, eu estou com isso, marco aquilo. Ele vai em diferentes profissionais, e não são todos os sim. profissionais que perguntam sobre os diferentes medicamentos que a pessoa toma. Então, ele tem um pool de medicamentos prescrito por um, por outro especialista. E aí, de repente, precisa de alguém que olhe esse conjunto para tentar entender o que está acontecendo com ele. Né? E aí você Uhum, começou a falar um pouquinho, eu queria que você comentasse um pouquinho isso que eu acabei de falar com você, e também um sim. pouquinho mais sobre, existem medicamentos que fazem mal? Assim, que eles não são indicados, eles são prejudiciais para as pessoas idosas. Eu queria que você comentasse isso também, por favor. Então, Ieda, é isso mesmo. Quer dizer, acho que um ponto que você falou é que quando eu vou começar a pensar numa desprescrição, eu preciso, num primeiro momento, ter uma ideia realmente ter a dimensão da questão, do problema, né? O que é que esse paciente de fato está tomando, né? E às vezes a gente vai ver coisas assim bem absurdas, né? Porque eu, inclusive, costumo pedir que o paciente traga a bolsa dos remédios, né? Uhum. Esse procedimento, essa perícia, né? Perícia dos medicamentos, ela é curiosíssima, porque ali você vai encontrar coisas do tipo seguinte: ele toma um medicamento X, que quando ele foi na farmácia comprar de novo, era de outro laboratório, e aí ele tem, por exemplo, um problema de alfabetização, uma caixa é branca, a outra caixa é amarela, e ele acha que são remédios diferentes. Ou um comprimido é branco, o outro comprimido é amarelo, ele acha que são medicamentos diferentes e ele está tomando uma medicação dobrada, né? Depois, misturar, por exemplo, receitas médicas antigas com atuais, né? Então, o profissional que faz uma nova receita não tem cuidado de deixar claro ali que uma coisa se passou e agora tem uma outra novidade. Ou não tem, às vezes, o cuidado nem de saber se a pessoa toma algum tipo de remédio e prescreve um remédio duplicado. Ele já toma uma determinada medicação, ele não se lembra daquele remédio, o profissional também não se importa muito com isso e acaba prescrevendo dobrado, né? Olha, eu já vi até pacientes tomando medicamento de cachorro, né? Remédios veterinários, né? Porque ele tem uma cestinha em casa onde ele coloca as caixinhas dos remédios, né? E ali ele tem um animal de estimação que às vezes é doente. Você sabe que tem remédio que tem animal que também tem polifarmácia, né? E aí ele vai colocando aqueles medicamentos todos dentro daquela mesma cesta. Isso, inclusive, tem até um aspecto afetivo envolvido nisso. Todo mundo que atende paciente idoso sabe como existe essa vinculação do pet, né, do animal. E ele, naquela dificuldade, às vezes é um problema sensorial, ele tem uma dificuldade visual, ele tem uma. Enfim, ele acaba tomando até medicamentos totalmente fora, né? Então, isso é seríssimo, né? E não só é seríssimo mesmo, quer dizer, isso daí mata a pessoa. Veja, se você conseguir numa consulta médica desembaraçar esse problema, não é? Palmas para quem fizer isso, já está fazendo uma ótima contribuição, não há dúvida, né? Depois, o outro ponto fundamental aí que você citou, que é uma realidade nossa do dia a dia, a fragmentação do cuidado, né? Quer dizer, o idoso, ele, ao procurar sistemas de saúde, é muito comum que ele seja impelido a fazer isso, né? Às vezes ele até quer isso, mas às vezes ele pode até querer ou não querendo, o sistema o obriga a ele fragmentar a assistência. Então tem um médico da ortopedista, tem um médico endocrinologista, tem um médico cardiologista, e obviamente que ele não vai ter condições de contar todo o histórico dele, levar toda essa receita, até porque não há tempo para isso, e muitos profissionais também não dão a devida atenção, ou também não têm o conhecimento necessário para fazer esse discernimento. Então, quanto mais fragmentada é a assistência, mais risco, né, você tem de ter esse tipo de cenário. E aí, quando esse paciente chega para a gente, o nosso papel é a gente pontuar. Viu, Sérgio, você falou que o caso pior que você viu foi 18, né? Lá em Montes Claros, eu levei um que tinha 24. Depois eu te mando a foto, né? Deus que me No livre. 24 SAB eu tenho fármacos. um que tinha 25, Léo. É, A gente o, chegou com 25.
E Isso esse é. caso dos 24 é até interessante contar, porque o cuidador principal dessa senhora era um engenheiro. Então, era uma pessoa extremamente metódica e organizada, e ele fez uma planilha no computador em que a medicação começava às 6h30 da manhã e terminava às 8h30 da noite. Né? A vida da paciente era passar o dia naquela espécie de maratona, tomando uma medicação atrás da outra. Eu levei isso para os alunos olharem lá, nós demos aula em cima disso daí, e eles ficaram impressionados, né? Porque quando a gente inventa um caso, né, é uma coisa, enfim, ficcional, né? Mas ali não era uma realidade. Então, isso é o dia a dia, gente. Isso aqui que nós estamos conversando aqui é o que está acontecendo nos consultórios e nas casas das pessoas no dia a dia, né? Bom, e daí você me perguntou sobre quais são os medicamentos assim mais sujeitos, né, a darem complicação em idoso. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro é o seguinte: existem remédios que têm uma tendência a provocarem efeitos colaterais do tipo seguinte: provocar confusão mental, sonolência, né, provocar sensação de boca seca, queda de pressão, né, aumentar a chance de quedas. Né? Nós chamamos esses remédios, dentro de um grupo, né, de medicamentos que são ditos anticolinérgicos. Né? São remédios assim de uso comum. Né? Muita gente usa por aí. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de um Buscopan. Né? Todo mundo já ouviu falar de remédios antihistamínicos, remédios que é para coceira, para tratar a pessoa que tem coceira. Né? Fenergan, polaramine, esses medicamentos que são utilizados para esse tipo de coisa, né? Então, essas medicações são remédios bem perigosos, né? Existe também um grupo de medicamentos antidepressivos, são os antidepressivos assim mais antigos, chamados tricíclicos, né? Muito comum de ser prescrito em unidades de saúde, porque estas medicações inapropriadas, lamentavelmente, ainda fazem muito parte da cesta de medicação do SUS, né? Isso é um problema preocupante, né? Então, por exemplo, um remédio muito famoso aí, amitriptilina, né? Isso é bem comum, um remédio baratinho, mas que provoca muito efeito colateral. Mesma coisa, né? Quedas, sedação, boca seca, visão turva, tudo que é de ruim para um idoso. Depois disso, tem aqueles remédios famosos tarja preta, né? Ou faixa preta, né? Que são aqueles remédios que só vende com receituário azul, né? E que são usados como sedativos, remédio para dormir, né? Na área médica, a gente chama de benzodiazepínicos, né? Então, a gente conhece muitos idosos que são dependentes químicos, né, desses medicamentos. Eu tive um aluno no curso de pós-graduação do interior do Rio Grande do Sul, que quando ele começou a fazer o curso comigo, ele falou: doutor, eu assumi uma cidade que tem 20 mil habitantes, e tinha um médico antes de mim lá, que foi médico 30 anos na cidade, ele se aposentou e eu vinha substituí-lo, né? E eu estou trabalhando agora lá nessa cidade, estou fazendo aqui o curso de pós-graduação, só que acontece o seguinte: esse médico, ele dava benzodiazepínico para todo mundo, inclusive para as crianças, né? Ele medicava tanta gente com benzodiazepínico que eu tenho que tirar um período meu por semana do posto só para fazer receita azul, porque senão não tem como, né? Aí eu falei para ele: olha, mas isso aí parece até um conto, né? Um conto de realismo fantástico, né? Porque imagina o poder desse médico, né? Usando medicamentos sedativos e que causam dependência. E ele, ao longo do curso de pós-graduação, foi desmamando essa população. Quando terminou o curso, depois de 2 anos, ele tinha conseguido tirar de metade, né? E a gente ficou muito feliz com essa realização dele aí. Mas isso é só um caso para demonstrar assim, o tamanho, né, do problema, né? Como isso é corrente, como isso acontece, né? Outros remédios preocupantes, relaxante muscular, né? Os relaxantes musculares têm assim uma impressão de que são remédios meio bonzinhos, né? Um remédio para relaxar, né? Então a pessoa acha que é uma coisa de boa, mas não são remédios perigosos, bem perigosos, né? Aumenta a chance do idoso sofrer uma queda. Outro medicamento que a gente vê muito usar e que, aliás, é o remédio mais prescrito no serviço público, né? São esses medicamentos de estômago, né? Omeprazol, pantoprazol, todos dessa mesma família. É o remédio mais prescrito, por incrível que pareça, né? E na maioria das vezes sem indicação, né? Qual é o problema desses remédios? Eles aumentam a chance da pessoa ter pneumonia, eles aumentam a chance da pessoa ter osteoporose, né? Então, são remédios inapropriados, não é bom.
Outra coisa que a gente vê muito idoso usando, anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório de uma forma desregrada, né? Isso pode provocar mil problemas, né? Aumentar a pressão arterial, alterar o funcionamento dos rins do paciente, dar úlcera, né? No aparelho digestivo. Então, é muito perigoso. Outro tipo de remédio que a gente também vê, muito comum, remédio diurético, né? Medicamento diurético pode ser terrível, né, para uma pessoa idosa, porque pode provocar o que? Incontinência urinária, né? Que é uma situação muito limitante, né, para a pessoa idosa, limitante no sentido de fazer com que essa pessoa, de repente, pare de sair de casa, porque ela passa a ter incontinência, ela fica impedida de ir nos lugares, né? Isso causa vergonha, inclusive, para a pessoa, né? Então, é bem ruim, né? Remédios controlados em geral, né? Medicamentos antidepressivos, todo mundo sabe, aumenta o risco da pessoa cair, né? Então, um idoso, porque para poder receber um antidepressivo, a gente costuma dizer o seguinte, ele tem que poder tomar um antidepressivo, né? Não é qualquer pessoa idosa que pode tomar um antidepressivo. Às vezes até teria indicação, né? Mas também tem contraindicação, né? Se você der um remédio antidepressivo na pessoa, pode ser bem pior, né, do que não dar, né? Quer ver outra coisa também que tem muito problema? Remédios para tratar o diabetes, né? Isso é um assunto que entra naquela história que eu comentei com vocês de certos consensos médicos, né, que às vezes forçam os profissionais a usarem remédio demais nos idosos, né? E aí o que acontece? O paciente toma medicamento para o diabetes demais e fica com hipoglicemia, açúcar baixo no sangue, né? Isso é bem perigoso. Nos Estados Unidos existe uma estimativa de que metade dos idosos diabéticos recebem medicamento em excesso, né? Quer dizer, são prescritos, inclusive por especialistas, com doses exageradas de medicação que não precisaria, mostrando que isso não é um problema só do nosso país, né? Isso é um problema mundial, né? E você até comentou aí sobre a importância da gente ressaltar a questão da saúde suplementar, dos planos de saúde, e é mesmo, porque às vezes em locais onde a pessoa de repente tem acesso a uma gama maior de fármacos, né? A gente acha que isso é bom, mas nem sempre é bom, né? Também é desafiador, né? Uau! Que conversa! Ieda, você ia falar, querida? Não. Pode falar. O Léo, muito obrigada, porque eu acho que nós já chegamos aqui nessa altura dessa conversa com informações preciosas para nós, enquanto sujeito individual, pensando nas pessoas que envelhecem, falando com os profissionais da saúde, não é? E eu creio que nós fomos subindo umas escadas de tal maneira que a gente já entendeu o que é desprescrição, o que é polifarmácia, não é? Você já acabou de citar quais são os medicamentos prejudiciais, eu achei que você abriu um cardápio extenso, foi muito bom, muito proveitoso, e também você já falou de uma certa forma, mas eu queria que você fosse um pouco mais específico para a gente amarrar nessa altura da nossa conversa isso. Quais são os critérios para a desprescrição? Basta simplesmente, por exemplo, uma pessoa ter mais do que 5 medicamentos, ou o profissional vai ter que associar outros valores, outras informações para isso? E depois que eu já tenho o critério, como proceder este processo de desprescrição? Você citou um exemplo aí do profissional que demorou cerca de 2 anos para fazer um número significativo. Explica para a gente, então, isso, quais são os critérios e como proceder. Simplesmente falar assim, vamos reduzir os seus medicamentos. Não, eu penso que é um processo. Conta para a gente como isso acontece, por favor. Essa situação aí, Marília, é bem séria, porque isso às vezes, quando você entra nesse assunto, isso causa um temor, né, no paciente, né, e na família, né? Porque o paciente às vezes desenvolve um certo afeto por remédio, né? Ele tem aquela impressão de que o medicamento está protegendo mesmo, né? E que cuidar da saúde é tomar remédio, né? Então, isso envolve ali um vínculo, você tem que conversar, tem que explicar, usar todo um argumento para a pessoa ter aquela confiança, e a gente vai começar devagar, né? É igual na geriatria, a gente quando começa a dar um remédio, a gente também começa a dar devagar. Então, para tirar, também vamos tirando devagar. A não ser que seja uma coisa flagrantemente perigosíssima, tipo
A pessoa está tomando um remédio de pressão e a pressão dela está baixíssima. Bom, mas aí eu acho que o paciente também ele entende, né, que aquilo está fazendo mal e tem que ser retirado. Mas eu diria para você o seguinte: a primeira coisa é ver se aquele medicamento que ele está tomando, se o objetivo do porquê que ele foi usado, se aquele objetivo já foi atendido. Às vezes o objetivo já foi atendido. Vamos um exemplo. A pessoa tinha uma úlcera no estômago, recebeu um remédio para isso, o correto era tomar 6 semanas, 8 semanas e se encerrar o tratamento. Não, ele está tomando há 2, 3 anos, né? Então isso aí precisa realmente ser retirado, né? Depois, quando você tem um medicamento que você sabe que o risco daquele medicamento é muito maior do que o benefício que ele pode trazer, né? Aí eu queria comentar com vocês aí um conceito que é o seguinte: a gente, assim, até como médico mesmo, e os leigos, então nem se fala, quando você olha uma lista de medicamento, você pensa na sua cabeça que todos aqueles medicamentos são igualmente importantes. Então, suponha, por exemplo, que eu tenho uma lista com 10 medicamentos, e eu acho o seguinte: eu tenho 10 medicamentos, os 10 são importantes, todos são iguais para mim, né? Só que não é, né? Para cada paciente, dependendo dos problemas de saúde que ele tenha, eu posso fazer uma hierarquia, eu posso colocar aquilo numa ordem de prioridade. Qual é o medicamento mais importante para o senhor João, que tem tais e tais e tais doenças, né? E que esse aí eu sei que vai ser bem difícil eu tirar. Eu vou ter que ter um argumento muito forte para poder tirar esse remédio, né? De repente não vai ser o mesmo medicamento de um outro paciente. De modo que existem certos remédios que não é que eles não tragam benefício nenhum. Eles trazem, mas é pequeno, né? E muitas vezes pequeno frente ao malefício. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Era muito comum antigamente você prescrever aspirina infantil, né, AS, né, para todo mundo. Quase todo idoso tomava AS e cálcio, né? Isso era uma coisa clássica, né? Todo mundo tomava isso, né? Depois foram vendo que não era bem assim, né? Quer dizer, a AS hoje em dia tem uma indicação muito específica para ser usado, né? Porque se você usar fora dessa faixa de indicação, você aumenta a chance da pessoa ter um sangramento. Então, é um exemplo aí que a gente pode deixar, né? Depois, foi um exemplo que a Ieda citou, são remédios que têm uma eficácia duvidosa. São remédios que ninguém sabe se aquilo dali faz bem ou não faz bem. Por exemplo, suplementos aleatórios, vitaminas, sensulato, qualquer coisa assim que não tem. A pessoa não tem uma deficiência vitamínica específica para ser corrigida. Isso não foi diagnosticado. Isso foi usado assim, como se diz popularmente, de orelhada, né? Uma coisa que não tem indicação, né? Ou pior, coisas que não têm estudo de segurança. Outro dia, o paciente me perguntou: olha, eu vou falar para o senhor uma coisa, eu tomo ora pro nobis, né? Eu falei, sim, mas quem passou isso para o senhor? Eu falei, não, eu vi na televisão e eu comprei e tomei. E o que aconteceu? Olha, eu melhorei muito das minhas dores, muito, 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 muito. Aí ele perguntou para mim: o senhor acredita nisso? Eu falei, claro. Claro que eu acredito. O senhor não está me contando, eu não vou acreditar. O senhor toma o ora pro nobis e melhorou das dores? Ué, mas tudo bem, então, né? Ele falou: e o que o senhor acha disso? Aí eu falei: olha, eu não acho nada, porque esse remédio não foi testado em seres humanos. Eu não posso, como médico, recomendar que a senhora tome. Eu entendo que a senhora tomou e melhorou. Isso é uma coisa. Outra coisa é para um médico chegar a prescrever remédio, é que o remédio tem que ser muito bem estudado, porque eu não sei a segurança da medicação. Vai que daqui a um tempo descobrem que o ora pro nobis provoca câncer, provoca demência, provoca qualquer coisa. Como é que eu vou ficar, né? Então eu não sou um curandeiro. Aí a diferença, talvez, né, Maria, do curandeirismo, né? O curandeirismo não é mal, ele é bem intencionado, ele muitas vezes ajuda até. Mas só que o problema é que falta aquela outra parte, né? A outra parte da segurança do tratamento. Por isso é que nós, na medicina, somos, assim, entre aspas, meio chatos, né? A gente é meio rigoroso com as coisas, né? Fica tudo pondo senão, fica fazendo questão das coisas, porque tem que ter uma segurança para tomar remédio. Aliás, eu fui até pesquisar isso, só existe estudo de segurança em rato. Eu falei: a senhora sabia que esse ora pro nobis só foi testado em rato? A mulher falou: Deus que me livre, eu estou tomando remédio de rato. Eu falei: olha, é o que está escrito aqui na informação. Aí ela falou: eu vou ver aí se não tem uma outra opção. Então, assim, você tem que ter uma argumentação coerente para poder, não é, conversar com as pessoas, né? Outra coisa que pode justificar
um critério, né, para eu fazer minha desprescrição é quando o paciente toma medicamento duplicado, que eu já expliquei aqui, né, toma 2 remédios iguais, aí aquilo ali é claro que você não tem como manter, né. Outro ponto, Marília, importante, que também às vezes as pessoas não lembram disso, que é o seguinte, gente, o tratamento das doenças está muito relacionado com a expectativa de vida que eu tenho, né? Então, por exemplo, por que é que eu trato o diabetes? Eu trato o diabetes porque se eu não tratar uma pessoa de 60 anos de idade que tem diabetes, ela tem toda uma vida pela frente ainda, ela vai acabar tendo as complicações de um diabetes não tratado. Todo mundo sabe qual é a complicação. Cegueira, a pessoa pode perder uma perna, um pé, não é? Infarte, AVC. Isso não acontece da noite para o dia, isso são anos e anos e anos e anos. Os estudos dizem é de 8 a 10 anos sem tratar a doença para poder chegar num ponto desse, né? Bom, então se eu descobrir que o meu paciente, que tem 98 anos de idade, ele fez um diagnóstico de diabetes hoje, eu tenho que pensar o seguinte, faz sentido a gente introduzir um medicamento a mais para esse paciente, que de repente já toma outros remédios, vai fazer diferença para ele isso? Ou é melhor a gente pensar com um pouco mais de calma, né? Ao invés de ter um raciocínio assim imediato, né, automático, diagnóstico, dá logo um remédio, a gente refletir um pouco sobre essa situação. Outro ponto que eu citaria aqui é o seguinte, é quando você, conhecendo o seu paciente, sabe comprovadamente, né, que o fato de ele tomar muito medicamento está afetando a adesão terapêutica, né? Quer dizer, você vai ali conversar com ele sobre as medicações e você vê que ele está confuso, que a família está confusa, que eles se atrapalham com as medicações. Então você está vendo que aquilo ali que você está propondo não está dando certo, né? A gente, às vezes, quando faz uma receita médica, a gente se apaixona pela própria receita, não é isso? E é difícil você cortar na carne, você não quer mudar a sua receita, mas o problema é que o médico, ele foi feito para quê? É para aliviar o sofrimento das pessoas. Isso é outra coisa também que eu falo muito com os alunos, né? O objetivo da medicina é o alívio do sofrimento humano, não é prescrever remédio. Prescrever remédio é um caminho possível para chegar lá, né? Se o teu medicamento está provocando confusão nas pessoas, as pessoas estão ali baratinadas para tentar entender como proceder, de repente você precisa fazer uma revisão mesmo dessa lista de remédios, né? Então eu acho que seriam esses aí os critérios assim principais, né? E uma outra coisa que você me perguntou é como é que a gente faz, né? Realmente, como é que a gente procede para colocar esse plano aí em ação, né? Então, de novo, isso não é realmente só uma intenção, né? Isso tem que ter um modo de você proceder, porque se você não souber como proceder, o resultado pode ser até o oposto do objetivo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá e retiro uma medicação do paciente, que é um anti-inflamatório que ele toma, porque ele tem dor, né? Só que eu não ofereço nada em troca, né? Eu não ofereço nenhuma outra opção para ele. O que ele vai dizer para você? Ele vai dizer, doutor, é impossível tirar esse medicamento, porque se eu parar de tomar, eu tenho uma dor insuportável, né? Então, não foi uma boa solução, né? A gente tinha que ter pensado um pouco melhor. Então, isso é só um exemplo de que não é somente chegar e tirar. Eu tenho que fazer um planejamento, explicar, né? Agora, primeira coisa, antes de tudo, começar a pensar em fazer isso. Você sabe onde que é muito comum, onde a gente tem uma oportunidade ótima para fazer isso? Paciente internado. O idoso está internado lá uma semana no hospital. Tem bastante oportunidade para a gente pegar esse assunto do uso dos remédios e fazer ali uma avaliação para quando ele sair do hospital, ele já sair com alguma coisa iniciada, né? Muitas vezes o que o profissional faz no hospital? Ele fala, olha, quer saber? Esse paciente aqui não é meu, ele volta lá para os cuidados de onde se cuida e lá é que vão ver como é que vai ficar, né? Então esse retardo em dar início a uma ação que protege o idoso, né, é ruim, né? É uma coisa que a gente deve procurar começar o quanto antes, tá? Então eu diria para você o seguinte, que vamos começar então identificando quais são os remédios que são os mais arriscados, né? Vamos tentar conhecer quais são os remédios que o paciente valoriza, porque isso existe, sabe? Às vezes o paciente ele tem um carinho pelo medicamento, ele tem às vezes um afeto do remédio em função de quem prescreveu, isso eu já vi acontecer também. A pessoa fala, olha doutor, esse remédio aqui eu tomo há 35 anos, foi um médico que me passou, ele já até morreu já,
e eu tomo esse medicamento, ou vai tirar o medicamento de mim, quer dizer, é um luto que a pessoa faz por tirar aquele remédio, né? Isso tem um aspecto psicológico que tem que ser levado em conta, tá? Então, acho que seria por aí, né, que a gente encaminharia. Leonardo, excelente. Mas a gente já está tendo de pensar na nosso término, porque não podemos ficar aqui o dia inteiro Uhum. ouvindo tanta coisa boa que está saindo da sua boca. Mas antes de terminar, eu queria te fazer uma última pergunta que é muito importante, principalmente sabendo quem nos segue também, né? Eu queria saber de você qual que é o papel do cuidador, o papel do familiar nesse processo de desprescrição. Certo, Sérgio. Bom, então esse papel é importante porque muitas vezes o nosso paciente ele depende, né, do apoio, né, do cuidador, do familiar, para que organize ali a sua terapêutica, né? Então eu acho que a primeira coisa aí é a do médico assumir o papel do educador, né? Quer dizer, o médico não tem só esse papel de fazer diagnóstico e de prescrever remédio, ele tem que perceber ali a situação e orientar, né? O educador, o cuidador, ou os cuidadores, ou a família, né? Sendo ali um multiplicador, né, da informação, né, para trazer essas pessoas para dentro de um time, né? Tem que entender que está todo mundo num time em prol do paciente, né? Então, esse processo de educação envolve algumas coisas. Primeiro, explicar que o organismo do idoso, né, conforme ele vai envelhecendo, vai mudando, né? Então, para usar o exemplo anterior aí, mas eu tomo esse medicamento há 35 anos. Eu falei, sim, mas há 35 anos atrás o seu corpo tinha um determinado funcionamento. Hoje já está mudando, já está mudado, né? E por conta disso podem acontecer tais e tais situações, ou já estão acontecendo tais e tais situações. Então, essa questão de que a vida é dinâmica, né? De que o indivíduo vai mudando e nós vamos mudando junto com o indivíduo, né? Depois, esse conceito, que às vezes é arraigado mesmo, de que o uso de muito medicamento é muito zelo pela saúde, né? Então, esse é um conceito que precisa ser revisto, né? Uma espécie de um mito, né? Eu costumo explicar para os pacientes que funciona mais ou menos como aquele médico que pede exames demais, né? É muito interessante essa comparação, né? Quando eu peço exames demais, todo mundo sabe que se eu peço exames sem indicação, eu aumento o risco de encontrar um exame alterado que não representa doença, né? É um erro, né? Isso acontece. Eu vejo uma alteração, aquilo não é doença. Agora, quando eu dou medicamento demais, olha que interessante, eu gero uma doença, né? Quer dizer, essa doença existe mesmo, não é ficcional, não existe uma doença. Então, o excesso de remédio provoca doença, né? Então, agora, eu preciso também dar essas orientações e estar aberto às devolutivas da família, né? Quais são as suas angústias, né? Vou contar para vocês um caso que eu estou vivenciando no momento, é muito propício eu contar aqui. O paciente está tomando um remédio, um medicamento, que tem um risco de provocar anemia, né? E está acontecendo, o paciente está desenvolvendo uma anemia progressiva. Só que esse medicamento, o que é? Ele é um medicamento que é usado para tratar alterações de comportamento de uma pessoa que tem uma demência e que tem muita agitação. E que o medicamento foi maravilhoso, ajudou demais a controlar a agitação, né? E eu expliquei o seguinte, olha, nós vamos ter que tentar fazer uma substituição. Só de falar nisso, o familiar já ficou completamente inseguro, né? Porque ele fala, mas como? Nós vamos tirar o medicamento, como é que ela vai ficar, né? Então você tem que dar ali todo o suporte de explicar, olha, calma, ela também ficar com uma anemia assim, isso também não é bom, nós temos que pensar num outro caminho, dar o suporte, né? Isso é importante e ouvir essa insegurança que às vezes a família tem, dar esse acolhimento, né? Outra coisa que eu acho também, Sérgio, é de trazer para o familiar que o impacto, o benefício, né, da redução do remédio vai se refletir num benefício sobre a própria família. Quer dizer, se o paciente ficar melhor, isso vai ser bom para todo mundo, né? Não vai ser uma coisa só boa para mim como médico, né? Não, isso vai ser bom para todos, né? Então, eu acho que é fundamental isso, né? Que a gente integre aí o cuidador, né, nesse processo de redução medicamentosa. Léo, excelente.
Não tenho palavras para agradecer, porque tudo que a gente escutou aqui aliou não só uma consistência da sua fala, mas aliou também uma, uma desprescrição de procedimentos, não só de remédios. Então, você ampliou, inclusive, o que a gente tinha iniciado, aí pensado inicialmente, que era uma desprescrição apenas de remédio, e você nos mostrou que isso não. Então, aliou a consistência, um saber muito maior e a sua experiência clínica. Quer dizer, você traz aqui algo que não é uma coisa que você estudou e veio aqui falar. Não, você traz porque você tem uma grande experiência clínica e trouxe aqui exemplos da sua prática clínica, o que enriquece muito a consistência da sua fala. Então, eu queria, o canal que rola no Geronto quer te agradecer muito, muito, muito por isso, tá certo? E antes de terminar, eu queria perguntar a Marília e Ieda se vocês querem falar alguma coisa para o Leonardo, né, antes de eu realmente fazer o fecho da nossa fala. Não, só agradecer o Léo ter topado vir aqui hoje com a gente. Acho que foi bastante enriquecedor para os nossos ouvintes, vai ser muito bom. Querer fazer mais perguntas. E se isso acontecer, a gente manda para o Léo e devolve a resposta para vocês. Fiquem tranquilos. Léo, muito Hum, obrigada, querido. Ô, nada. Ô, Léo, muito obrigada. E além dos nossos idosos que sempre estão conosco no canal, os profissionais, conforme você citou no começo da conversa, eu creio Sim. que é uma informação preciosa para todos nós que somos aqueles que lideram o canal, trazendo assuntos que possam interessar a as pessoas idosas que nos acompanham e os profissionais de saúde que também querem aprender mais. Muito obrigada, um prazer imenso de conhecer você e, como o Obrigado. Sérgio disse, reconhecer a sua competência. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Léo, eu vou terminar, mas eu vou te dar a chance. Você quer um minutinho para fazer um fechamento? Por favor. Vamos lá. Bom, Sérgio, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que esses materiais, eles hoje aí na rede, né? Eles vão multiplicando de uma forma que a gente mesmo não tem noção, né? Então, eu acho que a gente aqui nesse bate-papo contribui numa fronteira que realmente a gente não tem dimensão do impacto que isso traz para as pessoas, né? Para cada um, às vezes é um paciente que vai ouvir, vai refletir sobre o seu próprio tratamento e vai levar isso para o seu profissional, vai levar o vídeo para o profissional ouvir, e ele com isso vai também fazer uma reflexão sobre a sua prática profissional, um estudante. Então, isso aqui realmente é maravilhoso, é muito, muito, muito produtivo. Né? Eu trabalho sempre com uma filosofia de que o conhecimento não tem fronteira. Né? Todo momento é oportunidade da gente estar disseminando informações, esclarecendo dúvidas, e eu acho que esse canal aqui cumpre esse papel de uma forma muito, muito evidente. Então, parabéns a vocês também aí pela iniciativa, mantenham-se aí nessa iniciativa que é muito proveitosa para as pessoas idosas, né? Que no final das contas esse é o nosso objetivo. Sem dúvida nenhuma, Leonardo. Mais uma vez, o canal O que Rola na Geronto quer te agradecer pela consistência e sabedoria que hoje a gente discutiu aqui. Um assunto fundamental, só lembrando o nome, menos é mais, entendendo a desprescrição. E olha, a todos os que nos seguem, deem um like. Isso ajuda muito o canal quando é o gostei, né? Quando o YouTube vai lá e vai privilegiar algum assunto de gerontologia, a gente passa na frente. Também acionem lá o sininho para que sejam avisados de que, ó, um novo programa, uma nova gravação está aí, assim vocês logo, logo já podem ficar cientes de novidades do canal e se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever, porque isso também é muito importante para todos nós. E agradecendo mais uma vez a este profissional incrível, Leonardo Lopes, a gente encerra a nossa gravação de hoje por aqui. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente.